então, bem-vindos a mais uma aula do curso de Apologética. Nós podemos começar então com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, muito bem, nos encontramos para a segunda aula do curso de Apologética. Nós vimos com o Padre João, no primeiro encontro, as provas da existência de Deus, quer dizer, como que a razão humana chega à conclusão de que Deus necessariamente existe. E agora, nesse segundo encontro, nós falaremos sobre a alma humana. Essa aula está dividida em 3 grandes partes. Nós primeiro trataremos da espiritualidade da alma humana, depois da liberdade, quer dizer, se a alma humana é livre, e, por fim, trataremos da imortalidade da alma. E o que eu queria começar, talvez, explicitando um pouco mais, é sob qual ótica, sob qual ponto de vista nós estamos tratando essas verdades. Vejam, nós estamos nesse curso de apologética tentando compreender como que a razão humana pode mostrar não só como é razoável crer, mas como que as próprias verdades de fé são plenamente conformes à razão humana. Ou seja, a fé e a razão são 2 luzes que, vindo da mesma fonte que é Deus, não podem se contradizer. E é por isso que, então, é importante entender um pouco melhor o que significa esse ponto de vista filosófico. Então, nós já sabemos, já ouvimos muitas vezes e podemos comprovar mesmo na nossa vida, que não existe verdadeira contradição ou oposição entre a razão e a fé. São 2 modos de conhecer. Pela razão humana, nós que somos seres compostos de matéria e forma, corpo e alma imortal, como veremos, nós conhecemos as coisas espirituais a partir das coisas materiais. Então é por isso que, estudando o mundo ao nosso redor, estudando as verdades que nos são connaturais, nós podemos concluir verdades mais elevadas que por si mesmas não são materiais. Então, por exemplo, a partir do mundo criado, como mostrou o Padre João, nós podemos concluir que Deus existe. Também, essa mesma razão que se eleva, né, nas alturas da metafísica, nós podemos concluir que somos compostos verdadeiramente de uma alma racional, imortal e livre. E a fé, então, o que ela acrescenta à razão? Ela acrescenta conhecimentos que a nossa razão humana, sendo limitada como nós somos, criaturas racionais, ela não seria capaz de compreender. Por exemplo, apesar, como vimos, de podermos demonstrar a existência de Deus, a razão humana não poderia jamais suspeitar que esse mesmo Deus é uma comunhão de pessoas, que esse Deus é trino, que existem na mesma substância, na mesma natureza divina, 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também uma outra verdade que nós podemos, no fundo, compreender apenas com a fé é a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, como veremos também numa próxima aula. Então é importante compreender isso, que por um lado a fé eleva a razão para verdades ainda mais elevadas, que dizer que desvendam, né, que desvelam o sentido da nossa vida, de onde viemos e para onde devemos ir de uma maneira mais perfeita e mais profunda. E por outro, nós devemos lembrar que também, eu imagino, o Padre João deve ter ressaltado muito esse ponto, que o pecado ele debilitou as potências humanas. Ou seja, mesmo a nossa razão está ferida pelo pecado. Ou seja, para nós é difícil conhecermos as coisas, é difícil chegarmos às verdades, especialmente verdades tão altas como a existência de Deus ou a espiritualidade da alma humana. Então a fé, ela também nos dá
por um conhecimento superior essas mesmas verdades que a razão poderia concluir. Ou seja, nós podemos ver muito claramente, antes da aula do João, de maneira geral, a gente não compreendia a demonstração da existência de Deus. Então a gente acreditava na existência de Deus por fé. Agora, nós vemos que, olha, pela razão eu também poderia acreditar. São dois modos de acreditar na mesma verdade. E poderíamos nos perguntar, então, por que Deus fez isso? Por que Deus quis revelar coisas que nós também poderíamos descobrir usando a nossa razão natural, pelas nossas próprias forças humanas? Porque, justamente pelo pecado, isso faria com que essas verdades fossem conhecidas apenas por muito poucos, para aqueles que têm tempo para se dedicar aos estudos, que têm uma vida tranquila, que têm uma aptidão grande aos estudos, ou seja, então essas verdades serão conhecidas apenas por poucos, apenas depois de muito tempo e em meio a muitos outros erros. Quer dizer, vejam como é bondoso e misericordioso o nosso Deus, que quando Ele nos revela as verdades altíssimas de fé, Ele nos revela também todas as outras verdades que precisamos compreender para ter uma vida boa, que é a vida santa, que é a vida feliz. Então, apesar de, nesse curso, a gente está muito voltado para os conhecimentos que nós podemos demonstrar com a razão, até para defender a nossa fé, para ajudar que as pessoas se aproximem de Cristo, nós devemos ser sempre muito gratos por termos, por misericórdia divina, participarmos da vida da graça e termos fé. Quer dizer que esse é o nosso maior tesouro e é para isso que nós vivemos. E aproveitando essa pequena introdução, eu queria só, como que um conselho, né, digamos assim, como esse curso vai refletir na nossa vida. Nós talvez tenhamos muitos amigos, pessoas conhecidas, familiares, que nós gostaríamos muito que se aproximassem de Cristo, que se aproximassem da igreja, que se aproximassem da verdade. E às vezes vemos que as pessoas parece que param ou se prendem muito a certas coisas. Quer dizer, não, mas por que aconteceu tal coisa? Mas eu não concordo com isso. Ou eu não entendo o que aconteceu em tal época da igreja, ou por que tal Papa fez isso. E apesar de ser verdade que existem muitos questionamentos dos quais devemos dar uma resposta, né? São Pedro mesmo disse, devemos dar razão da nossa fé, eu queria, normalmente, o verdadeiro problema não é tanto intelectual. É verdade que tem muitas perguntas, como Santo Agostinho também tinha, mas normalmente as pessoas não se convertem porque sabem que tem que mudar de vida. Quer dizer, o coração delas que precisa mudar. Não são tanto ideias que vão fazer com que haja essa transformação, o rejeitar a Cristo do aceitá-lo é uma graça. Então, lembrando que esse curso é muito útil, mas se primeiro nós rezamos, nós temos nós mesmos vida espiritual, se sabemos que sempre há uma preponderância, é sempre principal, é sempre mais real a ação da graça do que a nossa ação exterior. Então, muito bem, tendo vida de oração, buscando a santidade, compreendendo que a conversão é uma graça e ela é também que pode ser conseguida pela oração, nós então nos abrimos a esse curso, que por um lado nós vamos nos aprofundar nessas verdades da fé, que nos ajudam a amá-las, né? Ninguém pode amar aquilo que não conhece, quanto mais conhecida é o bem, a verdade, a beleza, mais amada é, mais admirada é. E por outro, nós poderemos ajudar muitas pessoas que estão buscando a verdade. Então, muito bem. Então, agora podemos começar esse encontro. Como eu falei, o primeiro ponto é da espiritualidade da alma. Depois trataremos da liberdade e da imortalidade da alma. Muito bem, voltando à aula do Padre João, por que nós precisamos demonstrar a existência de Deus? Quer dizer, eu não preciso demonstrar a existência dessa mesa. Quer dizer, se alguém duvida da existência dessa mesa, os problemas são um pouquinho mais graves do que um curso de apologética. Mas ela é evidente para nós. Mas ela é evidente por causa da conaturalidade com a nossa natureza. Ela é feita para conhecer, de modo principal, a essência das coisas sensíveis. Deus é imaterial, ou seja, ele não é evidente para nós, ele não é diretamente experimentado sem a graça. Então, isso faz com que nós precisamos demonstrar a sua existência. Do mesmo modo, a alma humana. A alma humana, sendo imaterial, que é o que nós vamos demonstrar, ela
então, quer dizer, ela necessita dessa demonstração. Mas eu queria dizer, então, antes, mas com a alma é um pouco diferente. Porque como a alma faz parte do nosso ser, nós temos já uma certa experiência dos seus atos. Quer dizer, é verdade que nós precisamos demonstrar sua espiritualidade, mas, por um outro lado, ela já é muito diretamente acessível a nós. Então, nós vamos lembrar disso através da prova, e essa própria compreensão, essa própria experiência, esse próprio olhar interior que nós devemos ter, né? Essa vida refletida, né, de que fala Sócrates, nos ajuda a compreender mais profundamente todas essas verdades. Comecemos, então, falando o que é a alma. E aqui vamos seguir o grande mestre, né, o filósofo por excelência, que é Aristóteles, que diz que alma é, em geral, qualquer princípio de vida. Então você, mas padre, então as plantas têm alma? É isso que eu quero mostrar agora. De certo modo, sim, porque a alma se diz, ou seja, de maneira análoga. Ou seja, dizemos almas para coisas que são em parte semelhantes e em parte diferentes. Vamos entender isso. Então, tudo o que vive tem uma alma, por isso que é um ser animado. Ele, quer dizer, a alma é o que organiza de tal modo a matéria para que ela possa ter esses movimentos imanentes que caracterizam a vida. Padre, não entendi muito bem. Não tem problema, é fácil de entender. Por exemplo, a planta digere, a pedra não. Quer dizer, vemos que, então, a planta tem uma alma que se diz vegetativa, que propicia a planta ter funções de vida vegetativa, que é o quê? Nasce, cresce, se reproduz. Vemos daí que os animais parecem ter um tipo de vida superior, que é a vida sensitiva, ou seja, existe certo conhecimento do imediato, do concreto para os animais. Quer dizer, um cachorro lembra do seu dono, por exemplo. Ele se alegra quando o dono chega, mas não se alegra quando um estranho chega. Tirando cachorros muito bonzinhos que existem nesse mundo. Mas, enfim, existe uma diferença, porque o cachorro conhece de maneira sensível. Então, os animais têm alma dita sensitiva. E o que é diferente no homem, isso que a gente vai querer demonstrar, é se essa alma do ser humano, que também produz operações das plantas em nós também crescemos, nos reproduzimos, também temos funções das almas sensitivas dos animais, também conhecemos a partir dos nossos sentidos, temos imaginação. Além disso, nós temos o conhecimento propriamente intelectual, do que é imaterial. Por exemplo, nós podemos falar entre nós de um país que nunca visitamos. Você nunca vai ver um cachorro discutindo com o outro, como é que deve ser a vida no Alasca? Será que não vale a pena a gente ir para lá? Ou vocês nunca vão ver um cachorro diante de um quadro, maravilhados, e discutindo sobre a beleza desse quadro. Ou vocês nunca vão ver uma girafa no zoológico, olhando para o céu e qual é o sentido da minha existência? Quer dizer, por que eu existo concretamente dentre todas as girafas? Isso não vai acontecer porque ela não consegue aprender imaterialmente o próprio ser. Então, muito bem, eu digo isso para que então a gente compreenda que alma se diz de muitos modos, mas tem uma diferença. A alma dos animais e dos vegetais, ela, por sua íntima relação com a matéria, ela desaparece com a morte do animal. Então, essa é a grande diferença. Não é uma alma espiritual. Ela não é independente da matéria, ela não sobrevive à morte do animal. E é isso. Então, nós podemos usar a alma, então, em dois sentidos. Uma, para todos os seres, sabendo que é diferente a alma racional humana, ou, mais propriamente, nós nos referimos à alma como a alma imortal, racional, espiritual, humana. Então, é isso que a gente quer dizer quando a gente fala de alma, e o que nós queremos demonstrar é justamente se no homem esse princípio de vida é imaterial. Então, vejamos, quem que nega isso, em primeiro lugar? Quer dizer, com quem nós estamos discutindo? Em primeiro lugar, negam os materialistas, né, que, pensando que só matéria existe, no fundo, tratam ou desprezam a própria noção de alma ou a reduzem a configuração físico-química do nosso organismo ou alguma estrutura cerebral ou uma configuração nervosa particular. E também tem alguns filósofos que usam
o termo da alma como um princípio das sensações, quer dizer, como para os cachorros. Ou seja, para esses filósofos que pensam que a alma é só isso, no fundo a alma é irrelevante, por isso que eles tratam muito pouco. Exemplos são, por exemplo, John Stuart Mill, o utilitarista, Taine, também são alguns exemplos. Então, muito bem, vimos o que nós queremos dizer quando falamos de alma, vimos quem que nega que a alma seja espiritual, e agora nós iremos demonstrar se é verdade que a alma é espiritual ou não. Qual é o princípio dessa demonstração? Esse princípio filosófico importantíssimo, que é o agir, o operar se segue ao ser. O agir se segue ao ser. Isso é uma verdade, de certo modo, evidente. Quer dizer, nós vemos um cachorro latir e achamos isso muito razoável, porque o ser canino implica que ele late. Vemos uma vaca ruminar e achamos isso muito natural, porque é do ser bovino ruminar. Agora, se nós víssemos um cachorro ruminando e uma vaca latindo, com toda a razão pensaríamos que tem alguma coisa errada, porque tem uma como que contradição entre o modo de operar e o ser. Então, isso é muito importante porque como vai ser essa demonstração, já adiantando? Nós vamos mostrar que o ser humano tem operações imateriais. Ou seja, como ninguém pode dar o que não tem, quer dizer, da matéria não pode surgir algo que é imaterial, porque são coisas superiores, imateriais à matéria, ou seja, a matéria, uma pedra é óbvio que não pode pensar. Então, como da matéria não podem ter operações imateriais, logo tem que ter um princípio imaterial no ser humano. Essa é a prova, fundada nesse princípio de que o agir se segue ao ser. E aqui eu pego um pequeno parênteses para fazer uma consideração espiritual, que vejam, é por isso que a nossa vida muda tanto quando nós começamos a participar da vida da graça. Quer dizer, quando nós nos convertemos, não é que mudaram só coisas exteriores a nós. Agora nós frequentamos a igreja, ou temos reuniões com amigos para falar de nosso Senhor Jesus Cristo, ou moldamos as nossas ações de acordo com a lei moral, que é a lei revelada. Não é só isso. Nós mudamos interiormente e temos operações novas que não tínhamos antes. Quer dizer, quando a graça transforma o nosso ser, quer dizer, nos dá essa participação da vida divina que é a graça, nós começamos a ter atos também que são divinos por participação. Quer dizer, que são os atos principalmente das virtudes teologais. Quando nós amamos, estando em graça, não é que nós amamos coisas diferentes com o amor que tínhamos antes. Nós amamos tudo, a Deus, ao próximo, os outros, o mundo, com um amor novo que não tínhamos antes, que é o amor de Deus em nós, que é o amor de caridade, o amor com o qual Deus se ama. E se nós não percebemos isso, é só porque essa vida da graça ainda não está profundamente enraizada no nosso ser. Mas a partir do momento que nos deixamos conquistar pela graça, deixamos que o amor cresça em nós, nós vamos perceber como nós somos outro, mudamos realmente, participamos da vida divina e vemos operações que éramos totalmente incapazes de ter antes. Isso é de experiência muito comum com quem começa a ter séria vida espiritual, né, que começa a se ver tendo paciência em momentos no qual explodiria, ou tendo... não se preocupando com coisas que antes nos preocupavam muito, ou, quer dizer, perdoando pessoas que pensavam que eram incapazes de perdoar. Então, veja, esse princípio ele é muito profundo e muito espiritual. Queira Deus que nós possamos vê-lo, quer dizer, tendo nos convertido, que a gente possa ter visto na nossa própria vida. Esse aqui é o exemplo mais sublime desse princípio. Muito bem, então, vamos à prova, né? Só para fazer um suspense, esse chá, porque... Então, muito bem. Nós podemos... O que seria uma prova exaustiva? Eu não quero cansar todos vocês. Uma prova exaustiva da espiritualidade da alma, a gente tinha que analisar todas as operações humanas e ver se tem alguma delas que é imaterial. Então eu vou poupar todo esse esforço para vocês e vamos direto a uma que nós sabemos que é espiritual, porque isso, em boa lógica, é suficiente. Como nós
Não precisamos mostrar que todas as operações são espirituais, mas basta uma que implique que há necessidade de que haja um princípio imaterial para produzir, mesmo que seja essa única operação. Então, muito bem, nós começamos com as operações da nossa inteligência. Vejam, os fenômenos orgânicos, os fenômenos materiais, eles são essencialmente compostos, eles são recebidos pelos sentidos, órgãos extensos e tem a necessidade de uma excitação. Quer dizer, o que eu quero dizer? O olho vê quando a cor influencia a capacidade receptiva do olho. E isso acontece então com as coisas materiais, mas os conhecimentos espirituais não são assim. Quer dizer, eles são independentes dessa mesma matéria. Quais são esses atos? Então eu vou antes dizer quais são os atos que a inteligência tem e depois vamos ver como eles são imateriais. A inteligência humana tem fundamentalmente 3 atos. A formação, a abstração dos conceitos, que são a formação das ideias. Em segundo lugar, os juízos, que é uma união entre conceitos. E depois, o raciocínio, que nós pegamos alguns juízos como premissas de um silogismo que vamos tirar uma conclusão. Então, inteligência abstrai os conceitos imateriais, as ideias, faz juízos e, unindo juízos, tira conclusões em raciocínios. Então, fundamentalmente, são essas as 3 operações da inteligência humana. Então, o que são essas ideias que nós temos? Nós temos que pensar, então isso que foi produzido pela nossa inteligência é material ou é espiritual? Então, nós vemos que essas ideias são imateriais, são independentes da matéria. Como é que nós vemos isso? Primeiro, porque vemos que o próprio conceito não está ligado a nada de material. Então, vamos pensar, para dar um exemplo. A ideia que nós temos de cachorro. Essa ideia tem um certo tamanho? Não, porque eu sei que podem haver cachorros de muitos tamanhos. Essa ideia tem uma determinada cor? Quando você pensa em cachorro, você pensa o quê? Num cachorro branco? Não. Ela não está, porque nós sabemos que tem cachorros de muitas cores. Essa ideia de cachorro está ligada a um certo temperamento? Não. Sabemos que tem cachorros muito agressivos e cachorros muito mansos. Então vemos que a ideia de cachorro, ela não depende de nenhuma característica específica, determinada de nenhum dos cachorros que nós conhecemos. Mas nós sabemos que os cachorros que conhecemos são todos cachorros. Assim como sabemos também, por exemplo, que são seres humanos. Nós nunca erramos, nós não nos deparamos com uma árvore ou com um crocodilo e será que é um ser humano? Não, porque nós sabemos que esse conceito de ser humano se aplica a certos indivíduos muito concretos, mas que podem variar muito nas suas características físicas. Então, nós vemos, por um lado, essas ideias são universais e, sendo assim, elas também não mudam, não só de acordo com o objeto, ou seja, tem cachorros de muitos tamanhos, de muitos temperamentos e de muitas cores, mas também elas não dependem do nosso estado de humor ou do nosso estado nervoso. Por exemplo, quando eu estou bravo, eu continuo achando que o cachorro é a mesma coisa que quando eu estou tranquilo. Ou quando eu estou muito triste, eu continuo achando que o cachorro, de maneira geral, a não ser que tenha uma perturbação psicológica, obviamente, muito grave, mas de maneira geral eu continuo tendo a mesma ideia de cachorro, e não é assim minhas sensações. Quem não vê que, por exemplo, muito nervoso, às vezes eu não sinto algo fervendo na minha mão. Então, só para dar alguns exemplos. Então, essas ideias não estão ligadas, esses conceitos, a nenhum conceito material, mas à essência daquele ser. Quer dizer, o conceito de cachorro está ligado à essência do cachorro, assim como o ser humano, a ideia, o conceito de ser humano está ligado à essência do ser humano, que é um animal racional. Nós vemos também que ela independe das nossas disposições físicas. E então, quer dizer, essa ideia também ela não é divisível. Quer dizer, imaginemos agora um cachorro. Então, nós temos uma imagem desse cachorro. A gente consegue separar a perna do cachorro, a cabeça do cachorro, o rabo do cachorro, mas da ideia de cachorro, nós não podemos dividir nada nessa ideia. Ela é perfeitamente simples. Então, vemos que a nossa alma, e que a inteligência faz isso, a gente não vai entrar nesse ponto, quer dizer, que é muito profundo, muito interessante, fica para uma outra conversa, quer dizer, como que a inteligência humana funciona, como é que se dá essa abstração, como é que ela chega nesses conceitos imateriais. É algo muito belo, muito complexo, muito
extraordinário, né? A gente vê a beleza e a sabedoria de Deus na sua criação, mas basta para nós entendermos que, como ela produziu esse conceito, essa ideia, que não está dependente da matéria, ela produziu algo imaterial. Isso foi produzido por algo em nós, que nós chamamos alma. Quer dizer, então, eu não vou falar, como disse, exatamente como o ser humano conhece, mas, de maneira geral, o que ele faz? Ele pega de todas as imagens sensíveis, das espécies sensíveis, de todos os cachorros que o ser humano viu, ele abstrai a essência, o conceito de cachorro. É isso que faz a nossa inteligência. Ela, do mundo sensível e material, ela abstrai a essência imaterial. E esse é o conhecimento propriamente humano. E é muito interessante, porque daí nós podemos ver, por isso que uma experiência sensível muito rica, que nós devemos promover numa nossa educação, faz com que a inteligência funcione tão melhor, porque ela tem, digamos assim, mais material para trabalhar e abstrair com mais clareza esses mesmos conceitos. E aí vemos também que a partir desses conceitos não são os únicos imateriais que nós produzimos. Então nós vemos que, por exemplo, nós podemos daí começar a falar da beleza. Quer dizer, e aí eu pergunto, onde é que está essa tal de beleza? Eles falam, de certo modo, está por toda parte. Então, que cor é essa beleza? Não, pode ser de muitas cores. De que material é essa beleza? É de mármore? Não, pode ser de mármore, mas não necessariamente é de mármore. Que tintas se usam para essa tal de beleza? Não, às vezes não tem tinta. Então, vemos que a beleza é também um conceito imaterial. Vemos aí que temos muitos outros. Nós falamos da verdade. Nós podemos falar da bondade. Esses conceitos imateriais são tão profundos em nós que nós somos capazes de dar a vida por eles. Quer dizer, nós vemos que os heróis gregos, por exemplo, que davam a vida pela honra. Quer dizer, onde está esta honra? De que cor é ela? Qual é o cheiro dessa honra? Qual é o gosto desta honra? Não tem, porque ela é imaterial. Então, nós não só produzimos conceitos imateriais, mas sabemos, no fundo, que eles são, inclusive, superiores. Quer dizer, que devem guiar a nossa vida. Então, é por isso que nós podemos falar das virtudes. Olha, importa que nós, eu e vocês, sejamos virtuosos. Eu estou um pouquinho atrás, mas eu vou alcançar vocês. Não se preocupem. Quer dizer, rezem por isso. Mas vocês veem como são profundos esses conceitos. E aí nós podemos, inclusive, chegar nesse que é o principal e primeiro conceito da filosofia, que é no qual deve se fundar toda a filosofia, que é o conceito de ser. Nós vemos que nós existimos. Quer dizer, nenhum computador, nenhuma inteligência artificial, nenhum animal jamais vai poder perceber por si mesmo a sua própria existência. Então, nós vemos que essas ideias, elas então se apresentam inclusive como imóveis inalteráveis, que isso é muito bonito. Vemos, tirando grandes traumas, né, que podem abalar sim o funcionamento da nossa inteligência, porque ela está unida ao corpo. Nós vemos que pessoas que participam de eventos muito tristes, uma guerra, fome, elas permanecem às vezes vivas só pela ideia de beleza e de bondade que elas tinham antes. Quer dizer, a força que tem esses conceitos imateriais. Então, muito bem. Aí, nós poderíamos, então, continuar falando de outros conceitos materiais, de justiça, de santidade, enfim. Poderíamos falar, inclusive, que podemos, então, concluir, por isso, a existência de Deus. Por um lado, então, mas já basta o que foi dito para ver que nós produzimos ideias, conceitos imateriais, principalmente o que é mais fácil da gente compreender, que é a essência das coisas, mas depois muitos outros, como a beleza, a bondade, a verdade. E, por outro lado, se torna desnecessário que nós, quer dizer, tornemos a prova só mais completa, falando então, mostrar que os juízos têm essas mesmas propriedades, são imutáveis, são sempre certos, não dependem da matéria, que também os raciocínios, quando são feitos, né, seguindo, quer dizer, se não são falaciosos, eles também sempre concluem bem, mas, quer dizer, primeiro, vocês podem confiar em mim, né, que se vale para o que é mais simples, para as ideias, isso a fortiori vale também para os juízos e para o raciocínio. Mas, de qualquer maneira, mesmo que vocês duvidem, não, acho que o padre está querendo esconder alguma coisa, não quer me falar, não tem problema, eu não estou, mas não tem problema, porque
basta que um ato espiritual seja produzido para que tenha necessidade de ter um princípio imaterial. Então, já encontramos as ideias. Então, vemos que a inteligência então o ser humano tem 3 atos que são imateriais. Para que tenha uma operação imaterial, é preciso um princípio imaterial que nós chamamos de alma. Agora, nós poderíamos então ver para as 3 operações. Então, como que já demonstramos a espiritualidade da alma, que ela é imaterial. Agora, eu só queria mostrar que a gente poderia também chegar a essa mesma conclusão da espiritualidade da alma, analisando os atos da vontade. Quer dizer, nós vemos também que nós podemos, quer dizer, o cachorro, ele nunca deseja um bem espiritual. Quer dizer, quando o cachorro vem lá, ele está com fome, ele está querendo passear, quer dizer, são coisas muito concretas, que ele vê essas coisas. Ele nunca vai estar te pedindo, quer dizer, um pouco mais de beleza na vida dele. Ele nunca vai estar te pedindo que você ensine, qual é o sentido da vida dele. Você nunca vai precisar explicar isso. Se você tem uma fazenda, tem as galinhas ali, elas não estão muito preocupadas qual é o sentido da vida dela enquanto galinha. Por quê? Porque ela não pode desejar bens imateriais. E nós podemos. Nós podemos desejar as virtudes, nós podemos desejar a santidade, nós podemos desejar isso, que a nossa alma, por exemplo, seja bela também. São coisas completamente espirituais. Então, muito bem. Então, também a vontade tem atos que nós vemos, que nós queremos coisas imateriais. Um apetite material jamais poderia produzir esse ato. Jamais, jamais. Então, muito bem, demonstramos, já vimos que então tem que ter um princípio espiritual no homem. E aqui eu usei 2 palavras que não são exatamente sinônimos e deixei para esse momento, só para esclarecer isso, espiritual e imaterial. De certo modo, como eu falei, se nós pensamos naquele modo de tem a alma vegetativa dos vegetais, tem a alma sensitiva dos animais e tem a alma racional do ser humano, todas essas almas são imateriais, mas algumas, elas estão tão ligadas à matéria que desaparecem. Então, estritamente falando, é espiritual a alma do ser humano, que é racional, mas normalmente se usa como sinônimos. Nós podemos falar aqui de maneira um pouco equivalente entre a alma imaterial e espiritual humana. Tá bom? Porque podem ignorar aqueles que ficarem um pouco confusos com isso, mas é só para dizer, porque a alma é a forma e a forma se opõe à matéria, né? Então, todo animal é composto de matéria e forma, a alma do ser vivo, a forma do ser vivo é a alma, então ela se opõe à matéria, por isso pode ser dita imaterial. Mas isso não importa porque nós já demonstramos a espiritualidade da alma do ser humano, que é a única alma espiritual, que é, então, podemos dizer, alma por antonomasia. Então, é isso. Tendo demonstrado a existência desses atos vitais no ser humano, que são imateriais, e não podendo ter um efeito sem uma causa proporcionada, concluímos que tem um princípio de vida imaterial no homem e espiritual que se chama alma. Então, muito bem. Concluímos essa primeira demonstração, mas eu gostaria muitas objeções poderiam ser colocadas, obviamente tem resposta para todas elas, mas eu queria colocar só uma em particular. Pode parecer que, porque às vezes nós vemos alguma lesão orgânica ou corporal no cérebro, por exemplo, vemos que a inteligência tem dificuldades de funcionar. Vocês falam, mas esses conceitos imateriais se tornam mais difíceis no cérebro que tem alguns tipos de lesão. Então parece que a alma é o cérebro, é o funcionamento do cérebro, e então parece que é material. Então vejam, essa objeção, ela de modo algum vai contra o que nós falamos, ela só mostra uma beleza ainda mais profunda sobre nós, que nós somos uma compenetração muito profunda entre a alma espiritual e o corpo. Quer dizer, o ser humano é corpo e alma.
Quer dizer, hoje tantas ideologias o dividem. Alguns pensam que o homem é só o corpo e por isso colocam como fim do homem, por exemplo, que é o mais comum, os prazeres corporais, que obviamente só pode gerar miséria, insatisfação e frustração. E outros pensam que a alma, na verdade, o ser humano é só a alma que está aprisionada no corpo. E esses também perdem a importância dessa dimensão corporal, que faz parte constitutiva do nosso ser e também deve refletir a ação de Deus em nós. Quer dizer, por isso que no fundo São Paulo, vocês veem a importância do corpo, vocês são templos do Espírito Santo, tem que se importar com o corpo. Quer dizer, o modo de vestir, o modo de falar, o modo de se comportar, quer dizer, tudo isso faz parte de quem nós somos. E aqui podemos, claro, saindo um pouco de uma aula de filosofia, nos alegrar imensamente com esse dogma que foi um escândalo para os gentios, né? Esse dogma da ressurreição dos corpos no fim dos tempos. Quer dizer, se nós morrermos no amor de Cristo, nós estaremos eternamente juntos, depois da ressurreição dos corpos, com os corpos gloriosos. Quer dizer, juntos no céu, nessa suprema e eterna felicidade. Então, é por isso, então, existe uma compenetração muito íntima entre corpo e alma, mas também existem efeitos que mostram também o contrário. Por exemplo, tem casos de guerra, por exemplo, que soldados perderam mais de 1/3 da massa encefálica e continuam tendo as funções intelectuais intactas, por exemplo. Então, é importante isso, né? Essas verdades são plenamente compatíveis com o que nós estamos explicando e também porque a inteligência do ser humano ela funciona a partir do mundo material, pelo modo como nós somos, né? Então, lembrando, a nossa inteligência, que é a nossa alma, ela é racional, quer dizer, é o estado ínfimo das inteligências. Tem a inteligência suprema, que é a inteligência de Deus, que é pura inteligência, puro ato, depois a inteligência dos anjos e depois a nossa, que está ligada ao corpo. Então, os anjos conhecem já imaterialmente, nós a partir das coisas materiais, e é por isso que Aristóteles vai falar que nada está na inteligência se não estava antes nos sentidos, né? Nós conhecemos a partir das coisas materiais. Então, essa compenetração íntima entre uma alma espiritual e o corpo, ela constitui o ser, a pessoa humana, mas não anula que nós temos esses atos espirituais e que o que é de principal em nós é a nossa alma. Muito bem, então já tratamos da espiritualidade da alma, espero que não tenha sido muito confuso, porque no fundo a ideia geral é essa, o agir se segue ao ser, nós temos operações imateriais, logo tem um princípio imaterial e espiritual que os produz. Essa é a demonstração. Então agora podemos passar para a liberdade, tratar da liberdade humana e, enfim, falaremos da imortalidade da alma. Então, como sempre, eu vou tentar fazer um pequeno parêntese, se nós tivermos tempo, sobre a vida espiritual, mas vamos começar pelo ponto mais básico, fundamental, digamos assim, que vamos definir a liberdade como ela é comumente entendida. Depois eu quero fazer eu quero precisar algo que acho que pode ajudar muito na nossa vida espiritual. Então, a liberdade, como ela é comumente conhecida, então, ela é essa faculdade que o homem tem de autodeterminar-se em fazer uma coisa ou outra de um modo ou de outro. Essa capacidade do ser humano de se autodeterminar. Vejam, é muito importante, antes, como eu tinha falado, para falar da espiritualidade da alma, do que é a alma, e agora a gente vai começar a tratar da liberdade humana, é muito importante falar o que é a liberdade. Vejam, definir bem os conceitos que nós usamos é fundamental para que a gente chegue em algum lugar, né? Por exemplo, hoje o problema muito das confusões, das divergências, das brigas que nós vemos no mundo de hoje vem da falta de determinação, na falta de definição dos termos chaves. Então, estão pessoas falando coisas uma contra a outra, mas no fundo as palavras principais que são usadas entre elas significam para cada uma delas coisas diferentes. Então, essa é a maravilha. Nossa inteligência, sendo universal, é capaz de concluir mesmos conceitos, mas é importante deixarmos claro do que estamos falando. Então, essa é a pergunta.
Se a liberdade é isso, o que nós queremos saber? Se tem essa capacidade, essa faculdade, se o ser humano tem esse poder chamado liberdade de se autodeterminar-se em fazer uma coisa ou outra. Quem são os adversários? Ou seja, quem é que nega que o ser humano seja livre? Bom, em primeiro lugar, os fatalistas. Então, como aqui dá muitos exemplos, aquele livro base que nós estamos seguindo, ele coloca aqui entre os exemplos dos fatalistas, eu vou fazer esta lista, mas entender que fatalista é aquele que nega a liberdade em prol de um princípio único e superior que determina tudo. Tá bom? Então, quais são exemplos? Por exemplo, para os gregos antigos, esse princípio superior se chamava destino. O destino determina tudo na vida dos homens. O homem não consegue escapar do seu destino. Muitos mitos tratam justamente disso. Então, mas também, por exemplo, para os muçulmanos tem essa vontade suprema de Alá, que no fundo determinou já todas as coisas. Então, aqui seguindo, né, o livro, também para o Spinoza e para os panteístas em geral, tem esse princípio que se chama natureza. E mesmo para alguns hereges, né, por exemplo, João Hus, Calvino, Lutero, eles tratam a graça em um modo determinístico em muitos dos seus escritos. Então, esses são os fatalistas. Então, são alguns que negam a liberdade, que são em prol de um princípio único. Outros que negam são os deterministas. Quer dizer, qual a diferença entre fatalista e determinista? O fatalista fala que tem um princípio único que determina todas as ações do homem. Os deterministas dizem que é uma confluência de fatores. Existem muitos fatores, mas que o resultado é o mesmo. As ações humanas estão determinadas. Eu gostaria, então, de mencionar 3 formas principais de determinismo. Então, espera aí, padre, está indo muito rápido. Então, vamos lá, vamos com calma. Primeiro, a gente quer tratar nessa aula de 3 coisas. Não se preocupe, eu não vou voltar na demonstração da espiritualidade da alma, só ainda mapeando. Então, em primeiro lugar, tem a espiritualidade da alma, a liberdade da alma e a imortalidade da alma que a gente quer, que estamos aqui falando. Já vimos a espiritualidade da alma, agora vemos a liberdade da alma. Definimos o que é liberdade e agora vamos ver quem a nega. Negam a liberdade humana os fatalistas e os deterministas, e dentro desses deterministas nós gostaríamos só de mencionar 3 tipos, porque todos nós conhecemos com certeza alguns deles. Em primeiro lugar, então, os determinismos são científico, fisiológico e psicológico. Então são 3 e vamos ver cada um deles. Os deterministas científicos, eles como que se fundam, de maneira geral, num mecanismo universal. Então, o universo tem certas leis universais que configuram um grande mecanismo, como um grande relógio, que funciona necessariamente de acordo com essas leis. Ou seja, os atos da vontade teriam como causa essas forças físico-químicas que determinam todos os movimentos do universo. Então, esses são os deterministas científicos. Temos também os deterministas fisiológicos, quer dizer que o ser humano, ele de certo modo está determinado pelas condições exteriores. Infelizmente, muitas correntes influentes na pedagogia se fundam em autores que estão deterministas nesse sentido fisiológico, quer dizer que o ser humano ele é determinado totalmente pelo seu meio. Então, como o clima, o ambiente familiar, a nação, a época histórica em que viveu. E é claro que isso é um erro, mas eu quero só ressaltar, porque isso também é muito importante, às vezes, se a gente tem que deixar claro qual é a posição verdadeira, né, equilibrada nesses assuntos. Então, não é que nós negamos, para defender a liberdade, essas influências exteriores. Que é isso? A liberdade absoluta, total do ser humano, é claro que não existe. É claro que tem muitas influências da família, é claro que tem muitas influências também, de certo modo, das leis físicas do universo, é claro que tem influência da época e lugar em que nós nascemos, mas todas essas determinações não são suficientes para impedir a liberdade humana.
Quer dizer, e muitas vezes, se são bem colocadas, elas fomentam a liberdade humana. Mas então ficou claro essa questão? Eu não estou negando tudo o que falam os deterministas. O que nós negamos é que esses argumentos sejam suficientes para dizer que o ser humano não é livre. Então, é isso, até porque nós devemos lutar por uma sociedade cristã, quer dizer, que reflita a verdade de Deus, que reflita o amor de Deus, né? Porque isso é um bem para todos nós, isso importa. E é claro que podem também existir circunstâncias na nossa vida em que esses elementos exteriores são tão dramáticos, são tão intensos, que por um instante ali nossa liberdade foi quase que perdida. Quer dizer, nós podemos pensar numa pessoa jovem que sofre um assalto e é forçado a fazer alguma coisa que não gostaria. Quer dizer, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não tinha controle sobre mim mesmo. Então, quer dizer, exato, pode dar-se na nossa vida, por muitos motivos, por traumas, situações tão tensas, tão intensas, tão difíceis, que por um momento nós não poderíamos, de certo modo, agir de outra maneira. Mas é claro que, de novo, o que nós queremos dizer também que não é tudo que o ser humano faz o tempo inteiro é perfeitamente livre. Mas é só dizer que existe a liberdade humana e que o ser humano é essencialmente livre por causa da sua natureza racional. Então, muito bem, vimos o determinismo científico, as leis, o mecanismo do universo, vimos o determinismo fisiológico, que são esses fatores exteriores, e agora nos sobrou o terceiro, que é o determinismo psicológico. Qual é a diferença? Em vez dos fatores exteriores do determinismo fisiológico, nós temos defendidos pelos deterministas psicológicos que o que determina a conduta humana são fatores interiores, né, que são fatores de dentro do ser humano. Ou seja, um grande exemplo é, por exemplo, Leibniz, ele gostaria de defender a liberdade, mas não faz de um modo que no final a nega. Quer dizer que o ser humano está sempre determinado para o que ele quer mais. Quer dizer, no fundo, que o que ele enxerga como melhor, ele necessariamente o faz. E, bom, não precisa ir muito longe para ver que isso não é verdade, né? Quem não enxergou já na própria vida o que diz São Paulo? Eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Então é isso, nós podemos usar esse nosso livre-arbítrio, essa nossa capacidade de autodeterminar-se para o mal. Mas depois tem uma consideração muito importante a ser feita disso. Então, muito bem, já vimos que é a liberdade, quem a nega, e vamos ver o que então nós queremos demonstrar, essa tese do livre-arbítrio da liberdade humana. Quer dizer, quando se dão as condições necessárias do seu exercício, tem a vontade humana o poder para por si mesma se determinar ao ato que ela quer, sem que a isso seja obrigada por alguma força externa ou por alguma necessidade interna. Quer dizer, pode se autodeterminar. Vejam, é uma pena que a liberdade seja negada, porque a ironia é que aqueles que a negam, não a negam na prática. Né? Quer dizer, se não tem liberdade humana, por que alguém vai defender que não tem liberdade humana? Já é uma contradição. E é engraçado que a gente vê esses mesmos defensores, às vezes acadêmicos, que são contrários à liberdade humana, bom, eles sempre escolhem ir no fim do mês recolher o salário deles. Né? É engraçado que isso nunca muda. Ou que também eles escolhem ter atitudes contrárias àqueles que defendem a liberdade, e que é algo que nós experimentamos. Quer dizer, aqui, graças a Deus, para eu não me perder, tem pessoas aqui ao redor que me ajudam, fazem joinha, tal. Não, estou brincando, não tem nada disso, mas, por exemplo, qualquer uma dessas pessoas pode levantar agora e ir embora. Você que está me assistindo, se já não fez, você pode desligar imediatamente o vídeo e falar, eu quero ouvir outra coisa, não aguento mais esse padre, não aguento mais os parênteses, não sei mais eu não sei nem se eu sou determinista mais. Não, estou brincando, eu sei que isso não está acontecendo, está todo mundo amando esta aula, mas o que eu quero dizer, vocês podem desligar o vídeo a qualquer momento, e todo mundo sabe que pode fazer isso. Quer dizer, só que a gente não leve a sério ideias
que são profundamente contraditórias. Quer dizer, vejam, as pessoas podem defender muitas ideias, que são as mais loucas possíveis. Mas vamos ver, e é nessa vida, elas vivem de acordo com essas ideias? Então, nós não levemos muito a sério esses ideólogos, pessoas que falam coisas que são... Porque, vejam, a filosofia, a verdade, isso é muito bom para aqueles que estão começando a ter uma vida intelectual, se abrindo para essa dimensão mais intelectual da fé também. Vejam, a filosofia ela tem que ser fundamentalmente uma extensão do sentido comum. Nós, às vezes, temos essa impressão, né, infelizmente, que se lê aquele livro não sei, de Hegel, por exemplo. Você lê 3 páginas, é mais difícil do que essa aula. Assim, bem mais difícil. Você não entende nada, você não entende uma palavra, você não consegue juntar a frase ali. Você fala, meu Deus, eu leio essa frase e não significa nada. E a gente acha que por isso a pessoa é um gênio. Meu Deus, ele é super inteligente. E não é, isso é contrário à inteligência. Quer dizer, uma pessoa verdadeiramente inteligente, ela é capaz de conduzir a inteligência dos outros na descoberta da verdade, porque a nossa inteligência foi feita para a verdade. Tanto que é isso que nós admiramos, por exemplo, nos santos, mas maximamente em nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo verdadeiramente Deus é perfeito pedagogo. Não nos ensina com as parábolas, com as coisas desta vida, depois junta seus apóstolos, seus discípulos para dar instruções mais profundas, até que se reúne com muito poucos na sua paixão. Quer dizer que vai se aprofundando gradativamente na verdade. O caminho para a verdade é ir do mais simples, do mais claro, para o mais complexo ou para o mais obscuro. Uma pessoa que fala algo que ninguém mais entende não é sintoma de genialidade, mas de um mau uso da própria inteligência. Então, é por isso, tem muitos exemplos. Por exemplo, os materialistas, né, que é engraçado que eles escrevem livros. Por exemplo, marxistas escrevem livros para mostrar, que foi o que Marx fez, para mostrar que o que importa é a transformação do mundo, é a ação. Quer dizer, não foi apertando parafusos que ele chegou a essa conclusão. Ele chegou à conclusão fazendo justamente o que ele nega, que é fazendo filosofia, que é tratando das ideias, que é se dedicando à vida espiritual. Então, vocês entendem, é preciso levar a sério essas contradições. Muito bem, então podemos provar a liberdade humana? Podemos. E aqui, em primeiro lugar, então, existe essa, que vai nos ajudar nessa prova, existe esse testemunho da nossa consciência de que nós somos livres. Quer dizer, nós temos a íntima e profunda convicção que temos a liberdade. Quer dizer, nós vemos que esse fato experimental de que nós podemos escolher uma coisa ou outra. Nós temos essa íntima persuasão. Então, qual que é o objeto dessa persuasão? Nós vemos que podemos realizar ou omitir tal ação e nós nos baseamos nisso também para os outros, para a ação dos outros. Quer dizer, uma pessoa é determinista, mas se alguém bate no carro da pessoa, eles vão ficar discutindo de quem é a culpa. Quer dizer, não vai querer, não, foi uma fatalidade do destino e tem a vida, vamos embora. Não, vai querer culpar alguém, mas se tem culpa, tem liberdade. A pessoa poderia fazer de outro modo. E essa convicção íntima também é muito bonita. Ovídio, que isso que eu falei de São Paulo, ele cunhou essa frase que virou um pouco célebre, que ele fala, video meliora proboque, deteriora sequor. Que isso quer dizer? Espero que eu acerte aqui, temos grandes intelectuais presentes que podem me corrigir a qualquer momento, que às vezes me corrigem aqui. Não. Eu vejo o que é melhor e o aprovo, mas faço o que é pior. Quer dizer, então nós todos temos essa experiência. E nós discernimos muito bem, então, que atos são livres. Agora, a questão é discutir se essa persuasão, se esse testemunho da consciência é algo natural do ser humano. Porque todo ser, ele como que ele depende da sua própria natureza.
E tudo que brota necessário e naturalmente dessa natureza é uma realidade, né? Quer dizer, ou seja, todos os seres humanos, de todos os modos, sempre têm consciência dessa liberdade. Quer dizer, isso mostra que ela realmente existe, que ela brota da natureza humana, que, como vimos, vem da sua natureza de animal racional. Então, quando nós estamos persuadidos do nosso livre-arbítrio, o que nós podemos dizer? Essa persuasão é, em primeiro lugar, universal. Não tem nenhum ser humano, a não ser que tenha algum problema grave, que nós sabemos que tem, que nós assumimos que não pode escolher os seus atos. Nós nunca agimos assim, e então vemos que ela e todos agem assim também. Quer dizer, a convicção da liberdade é universal. Depois ela é indelével, quer dizer, por mais que nós falemos o que quiser, os nossos atos mostram que nós nos comportamos como se tivéssemos liberdade e como se os outros fossem também livres, porque isso, como falamos, mesmo os deterministas julgam se as ações dos outros que são feitas contra eles são boas ou más. Quer dizer, aqui tem essa nota do padre Vivier que diz: nem os mais apaixonados inimigos da liberdade se mostram muito propensos a negá-la no seu próximo, quando corre em perigo seu dinheiro, sua riqueza ou sua honra. Então, vejam, nenhum conceito, nenhum juízo sobre as ações faria sentido se nós negássemos a liberdade humana. Então, vimos que ela tem todos os aspectos de uma convicção natural. Depois, se essa persuasão fosse falsa, quer dizer, nós estamos persuadidos da nossa liberdade. Se essa persuasão fosse falsa, seria impossível qualquer certeza. Porque, vejam, o que no fundo nós temos certeza é das coisas das quais temos consciência. Quer dizer, nós poderíamos antes duvidar do nosso corpo do que do nosso pensamento. Quer dizer, porque como nós temos certeza que nós temos corpo? Porque a gente tem consciência dessa evidência, dessa experiência. Quer dizer, se a minha consciência deve ser duvidada, eu tenho que duvidar de tudo. Não tem nenhum conhecimento que nós temos que não deveria ser duvidado se nós duvidamos das convicções da nossa consciência. Quer dizer, nós deveríamos duvidar que existem outros países, nós deveríamos duvidar que a fruta é mesmo fruta quando nós compramos do fruteiro, nós temos que confiar que as pessoas estão realmente nos falando do que estão nos falando. Quer dizer, tudo depende da nossa consciência. Se nós duvidamos do que nos diz nossa consciência, nós deveríamos duvidar de tudo. Inclusive, a ciência terminaria, não existiria nenhuma ciência, porque como nós estamos certos de que leis físicas existem? Porque a nossa inteligência enxergou isso como verdade. Nossa consciência testemunha essa verdade que iluminou nossa inteligência. Nós então sabemos que os fenômenos do mundo externo são verdadeiros porque a gente tem a consciência de os termos experimentado, verificado e conhecido. Então, a primeira coisa é, se nós negamos o testemunho da consciência que nos dá da nossa liberdade, que nós neguemos tudo, todas as coisas que nós sabemos. Toda certeza seria absolutamente impossível. Segundo, não é objeto dessa aula, é algo que estava um pouco entre a aula do Padre João anterior sobre a existência de Deus e essa minha aula, que é da existência da lei moral. Nós não demonstraremos aqui a sua existência, mas ela existe. Existe uma lei moral natural inscrita no coração do ser humano, existe uma lei moral que respeita a ordem da graça, uma teologia moral. E o ponto é o seguinte, existe essa lei moral e ela não poderia existir se não houvesse liberdade. Ela seria absolutamente impossível. Justamente porque, no fundo, a moral, a ética, é o estudo exatamente dos atos livres que conduz o ser humano ao seu fim. Então, se nós negássemos a liberdade, que nós, coerentemente, neguemos toda a lei moral. Quer dizer, que não muda nada a pessoa que se sacrificou por você do que um canalha que tentou te matar, por exemplo. Não tem nenhuma diferença entre os atos mais bondosos, mais altruístas, os atos mais virtuosos e o mais vil e mesquinho egoísmo. Não tem nenhuma diferença. Não tem nenhuma diferença entre a pessoa que ajudou você a conquistar as coisas que você ama na sua vida e aquela que tentou tirá-las de você. Então,
E tem um terceiro argumento, né? Então falando que essa persuasão da consciência, ela é natural, ela impossibilitaria qualquer certeza se fosse negada, não existiria lei moral. E tem um outro argumento, que esse é um pouquinho mais complexo, eu mesmo não entendo ele, então eu vou ler, a gente vai entender juntos. Veja, o que a gente tem que pensar, então vamos admitir o que falam os deterministas. Tudo é determinado, não existe liberdade. Logo, segundo essa hipótese, e nós vemos que todos agem como se fosse livre. Todos agem assim. A gente assume que os outros são livres e a gente age como se nós fôssemos livres. Então a gente tem essa consciência da liberdade. Então, se tudo é determinado e nós temos consciência da liberdade, logo, é uma determinação do próprio universo um erro. Quer dizer, algo determinado pelo próprio universo levaria ao engano. Quer dizer, essa crença na liberdade seria também determinada por essa determinação absoluta, por essa necessidade absoluta. Então ela deveria ser que todos nós acreditemos nisso, fatalmente resultado das leis natural. Então isso seria absurdo, supor que o resultado necessário e fatal das forças da natureza seja o erro e falsidade. Quer dizer, porque justamente isso, o que é natural, ele tem em si ser, né? Ele tem verdade nele. Então, quer dizer, então ou seja, vocês entendem? O mundo deveria estar organizado a partir do erro, o que é, obviamente, contraditório com o que já vimos da existência de Deus, de uma inteligência perfeita que ordenou todas as coisas, que inclusive é um modo de concluir a existência de Deus. Enfim. Então, muito bem. Então, se justifica esse testemunho da consciência da liberdade. E muito bem, eu gostaria aqui de fazer Eu sei que essa aula já avança, né? Já temos 1 hora de aula, correto? Mas vale a pena porque é algo muito bonito. Vejam, no fundo, quando a gente fala dessa capacidade de nos autodeterminarmos em relação a fazer uma coisa ou a outra, de um modo ou de outro, nós estamos falando do livre-arbítrio. A liberdade, se entendida no seu sentido mais profundo e estrito, ela é a capacidade que o ser humano tem de se autodeterminar no bem. Quer dizer, considerando a nossa vida e o seu sentido, aquilo pelo qual somos feitos e para o qual somos feitos, que esse bem infinito, nós seremos tão mais livres quanto mais capazes formos de escolher o bem. Quer dizer, a liberdade, ela é uma força interior que aperfeiçoa o livre-arbítrio. Ou seja, nós não temos liberdade para escolher entre o pecado e a virtude, porque escolher o pecado é um ato de escravidão. Nós vemos isso, por exemplo, é muito claro que um homem puro, por exemplo, se quisesse, poderia cometer atos impuros, mas ele não quer. Agora, uma pessoa que chafurda na lama da impureza tem muita dificuldade de se libertar dos seus vícios. Uma pessoa que, por exemplo, é viciada em drogas, não tem a capacidade de um dia, simplesmente por muito tempo, não usá-las. Quer dizer, só em casos, obviamente, muitas exceções, né? Mas uma pessoa que é sã poderia ou não usar, ela pode usar drogas, mas ela escolhe não fazê-lo, ela é livre para não fazê-lo. Então, nós vemos que quando escolhemos o mal, quando escolhemos o que é contrário à natureza humana, o que é contrário ao sentido sobrenatural da nossa vida, nós, no fundo, somos escravos. É por isso que é tão profundo o que diz São Paulo, quer dizer que, com a graça, nós somos homens novos, não somos mais escravos, mais livres, agora somos filhos do Pai e não servos. E vemos também uma outra coisa que é fantástica, que Santo Agostinho, discutindo isso, sobre a questão da liberdade e da graça, diz essa frase paradoxal, que é muito difícil de se compreender, mas que nós agora podemos entender que a graça liberta a nossa liberdade. A graça liberta o nosso livre-arbítrio, porque nos dá forças para escolher o bem. Quer dizer, sem a graça, não temos forças, por causa da ferida do pecado, de realizarmos o bem que desejamos.
mas com a graça temos. Então, aparentemente, muitos críticos da religião católica dizem, não, se tem graça está tudo determinado. É o contrário. Nós só nos tornamos verdadeiramente livres quando vivemos na graça. E é por isso que numa das passagens mais profundas e mais elevadas de toda a teologia, São Tomás de Aquino, no comentário às sentenças, diz: quanto mais alguém tem de caridade, tanto mais tem de liberdade. Então nós somos livres, tanto quanto somos capazes de fazer o bem. E é por isso que o nosso ato máximo de liberdade vai ser o ato de felicidade infinita, na visão beatífica, se tivermos a graça de perseverar até o fim. Quer dizer, ali onde não podemos senão amar a Deus e fruir eternamente de uma alegria que não poderíamos mais desejar, ali seremos perfeitamente livres por participação naquele que é livre por excelência, que é Deus mesmo. Então, e isso é muito importante, porque vemos também que o espaço que nós temos para melhorar na nossa vida. Quer dizer, a gente fala, né? Não, eu sou assim, eu sou chato, eu sou intemperante, eu sou impaciente. Mas nós somos capazes de, justamente por ser livres, moldarmos nosso caráter. Então, o que nós temos que fazer diante dos nossos defeitos é justamente agir em modo contrário, de tal modo que esse próprio agir livre configure nosso coração para o bem. Quer dizer, façam essa experiência. Uma pessoa que mente muito, pare de mentir e comece a viver na verdade, sendo verdadeiro como Deus é verdadeiro. Em não muito tempo, se tiverem confissões frequentes, comunhões frequentes, você rapidamente vai começar a se horrorizar em dizer as mentiras que você antes dizia com tanta naturalidade. E assim para muitas outras coisas. Então, valeu a pena, imagina, um pequeno parênteses, porque é importante, né? Porque a gente está falando de coisas muito filosóficas, que às vezes podem parecer um pouco árduas, mas tem assim uma grande implicação espiritual, sobrenatural. Então, muito bem, já aqui falamos da espiritualidade da alma humana, porque vimos que a gente tem operações muito claramente materiais. Nós, por exemplo, formamos conceitos que são imateriais, como o nosso conceito de ser humano ou de cachorro. Vimos que a alma humana é livre, e agora podemos nos perguntar, será a alma humana imortal? Como sempre, começamos então definindo os conceitos. Já vimos o que é a alma humana, já vimos o que é liberdade, agora devemos ver o que é a morte. A morte de um ser vivo, estritamente falando, é a separação do corpo e da alma. Nos vegetais e nos animais, como vimos, essa alma, essa forma dos seres vivos está de tal modo ligada à matéria que ela não sobrevive a essa dissolução, essa corrupção do corpo. E agora vamos ver o que acontece com a alma humana. Então a morte é essa corrupção, essa dissolução de um ser vivo. E temos que entender também o que é imortalidade. E eu sei, lá vem mais palavras, tem que escrever, etc. Mas dá para voltar ao vídeo, dá para a gente rever as anotações, dá para a gente elogiar, falar que é a melhor aula que já teve, etc. Estou brincando. Mas o ponto é, como vimos, é muito importante saber do que a gente está falando quando usa conceitos tão profundos e complexos. Então, para entendermos o que é a imortalidade, que é esse então não morrer, essa não corrupção, esse não fim daquele ser, nós temos que entender que existem 3 classes de imortalidade. Primeira, a imortalidade por essência, quer dizer que se existe algum ser cujo existir, cujo ser é ele mesmo. Ele é o próprio ser. Ele existe propriamente falando, quer dizer, ele é o próprio ser. Então, imortal por essência, que não pode morrer de modo algum, existe apenas Deus. Depois, então, tem 3 classes, como vimos, falamos da imortalidade por essência, agora vamos ver a imortalidade natural e depois a imortalidade préternatural. São essas as 3 classes, vimos a imortalidade por essência. Agora vamos falar, tem também a imortalidade por natureza. Quer dizer, se existe algum ser
cuja natureza por si mesma não pode se corromper, mesmo que tenha sido criado por Deus, esse ser é corretamente dito imortal. Podemos mencionar alguns deles: os anjos, os demônios e, que é o que nós queremos provar, a alma humana. Agora é importante que, especialmente para nós que tivemos a graça de nos abrir à verdade plena que nos trouxe nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos por fé, isso claro que não dá para demonstrar filosoficamente, porque é uma verdade que supera a própria razão, nós sabemos por fé que quando Deus nos criou, apesar que pelo nosso aspecto corporal nós tenhamos um princípio de corrupção, que é a matéria, que é composta, Ele tinha preservado os nossos primeiros pais, Adão e Eva, da morte. Quer dizer, Deus nos criou para não sofrermos nenhum mal, por pura bondade, por puro amor, para que participemos da sua felicidade. Quer dizer, o que Deus queria para o ser humano é que, vivendo feliz nessa terra, sem a fome, sem a doença, sem a ingratidão, sem a maldade, Ele crescesse nesse amor, nessa vida divina, e como que fizesse uma transição não violenta, não por morte, para a visão beatífica. E o que aconteceu? Por uma infelicidade, por uma trágica escolha livre, nossos pais pecaram. E por isso que a morte entrou no mundo. A própria Sagrada Escritura diz, né, que o salário do pecado é a morte. Então por isso que nós morremos, mas Deus tinha nos preservado disso. Então existem essas três imortalidades: a de essência, a pura essência, que é de Deus; a natural, que vamos ver que é dos anjos e demônios, vamos ver se é de Deus também; e a e a préternatural. Porque é uma questão também muito importante, né? Vejam, Pascal, que eu gostaria de citá-lo, ele diz: a imortalidade da alma é uma coisa que nos importa tanto e nos toca tão de perto que é preciso ter perdido completamente o sentido para permanecer indiferente a ela. Quer dizer, quem não vê isso na própria vida, quer dizer, se nós vamos desaparecer depois da morte, no fundo, do que importa o bem e a virtude? Do que importa mesmo a nossa vida? Muito bem. Então, uma questão, agora todo mundo acorde, aí vocês já estão com cochilinho bom, uns 40 minutos aí do outro lado da câmera, etc. Então, vamos acordar agora, lembrar que a gente agora chegou no ápice dessa aula, que é a questão da imortalidade. Como sempre, vamos ver quem a nega. A negam, claro, os materialistas, como já vimos, que afirmam que tudo é corpo, quer dizer, eles nem acreditam na existência da alma, quanto mais se a alma é imortal. Pervertem o verdadeiro sentido da imortalidade da alma, os panteístas, quer dizer, e aí temos muitas classes de hinduísmo, nova era, etc., que, inclusive o budismo, que no fundo definem esse nirvana, que é essa dissolução do eu pessoal no todo divino. Quer dizer, então negando, no fundo, que aqueles que negam a existência pessoal, depois uma dissolução no todo, no fundo, pervertem, quer dizer, é uma existência que não é a verdadeira existência pessoal da alma. Também negam aqueles como os estoicos, que apesar de admitirem que a alma sobrevive ao corpo, não afirmam que ela sobrevive por si mesma eternamente. E muito bem. Por excesso, quer dizer, tem um outro tipo de erro que nós vamos compreender daqui a pouco, que é aqueles que dizem que a alma é de tal modo imortal que nem mesmo Deus poderia destruir a alma. Isso é também um erro. Muito bem. Para demonstração da imortalidade da alma, nós teremos quatro tipos de argumento. Cada um vai demorar entre 40 e 50... Não, estou brincando, não se preocupe, foi para vocês acordarem, porque a gente já está quase no fim mesmo. Temos só 4 tipos de argumento. Então, facinho. Qual é o primeiro? São argumentos metafísicos, depois argumentos psicológicos, depois um argumento moral e depois um argumento histórico. Então, essa é a nossa aula de hoje. Primeiro vimos a espiritualidade da alma, depois a liberdade da alma e agora a imortalidade da alma com esses 3 argumentos, que eu repito, então, são os
vamos ver se eu me lembro deles, né? É metafísico, psicológico, moral e histórico. Me ajudaram aqui, graças a Deus, são pessoas muito bondosas e eu sei que vocês que estão aí assistindo essa aula também são. Então, muito bem. Qual que é o fundamento do argumento metafísico? É o ser das coisas, quer dizer, aquela dimensão mais profunda que vai além daquilo que nós vemos, do que é físico. Então, esse argumento metafísico, ele se funda no ser da alma. Então, olha que bonito como o conhecimento ele é gradual, né? Nós já vimos que a alma é espiritual. Ora, todas as substâncias, todos os seres espirituais são simples. Eles não têm partes. Um modo para entender isso é... Imagina um fantasma, né? Um Gasparzinho, etc. Vocês veem, ele não é exatamente um anjo, porque a gente vê partes, ele está meio... Quer dizer, imaterial não quer dizer invisível ou pouco visível. Algo que seja pouquíssimo visível é também material. Coisas invisíveis que o nosso olho não consegue ver também podem ser materiais. Então, quando a gente pensa num anjo, por exemplo, imaginemos o nosso anjo da guarda, que está aqui com todos nós, e o seu anjo da guarda está aí com você ajudando, espero que ajudando a entender esses conceitos que não são tão fáceis. Quando nós imaginamos ele, normalmente a gente imagina o anjo com uma feição humana, ainda que com asas, com alguma coisa diferente, mas vocês veem, é uma imagem material. Por quê? Porque nós não somos capazes, porque lembra que a gente viu, quando discutia a espiritualidade da alma, que o modo próprio de conhecer do ser humano é através das coisas materiais? É isso, nós não conseguimos pensar em algo que seja puramente espiritual. A gente só pode compreender as suas propriedades, como que ele é, ou seja, a gente não vê Deus, a gente não vê a nossa alma, não vemos a essência de Deus, nem a essência da nossa alma, não temos essa experiência direta, senão não precisaria de demonstração. Então, só para dizer que é isso, sempre que a gente tenta pensar numa substância espiritual, se ela tem partes, é porque nós estamos materializando ela de algum modo. Então, tudo isso que eu estou falando é por quê? Porque essa é uma verdade metafísica, toda substância espiritual é simples. Ora, se uma substância é simples, ela não tem partes. Se ela não tem partes, ela não tem como desagregar-se. Ou seja, ela é imortal por si mesma. Quer dizer, porque, como vimos, a corrupção implica partes que se decompõem, se contradizem, se como que corrompem e fazendo com que todo ser morra. A alma não tem partes, logo ela não pode morrer. Essas partes não podem se decompor. Por isso que, então, o argumento metafísico se funda no ser metafísico da alma, que nós já provamos ser espiritual. Mas essa é a demonstração direta da imortalidade da alma. E vocês vão ver porque é importante também a gente ter uma argumentação indireta, porque nos ajuda um pouco a compreender que vejamos, que a alma, ela, estritamente falando, ela poderia deixar de existir. Como? Então, muito bem. Ela foi criada, logo ela poderia ser, em princípio, aniquilada. O que poderia aniquilar a alma? Ou seja, não é que ela vai morrer, ela vai desaparecer. O que aniquilar é justamente isso, reconduzir ao nada. Em primeiro lugar, tudo que foi criado do nada tem que ter sido criado por um poder infinito, que é de Deus. Isso implica que nenhum poder finito pode aniquilar algo, porque é necessário também um poder infinito para aniquilar aquilo que foi criado por um poder infinito. Ou seja, nada criado, nenhum ser natural pode aniquilar a alma. Ou seja, nem todos os exércitos do mundo podem aniquilar a alma, nenhuma bomba nuclear pode aniquilar a alma. Nenhum anjo, nenhum demônio pode aniquilar a alma. Deus pode aniquilar a alma? Só uma coisa, uma evidência que nada pode aniquilar é que é muito bonito. Na verdade, a gente pode aniquilar nada, nem as coisas materiais. Daí a lei de Lavoisier, né? Que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma.
É verdade isso, porque nós não podemos fazer com que nada retorne ao nada, só o poder infinito de Deus. Então, é muito bonito isso, né? Mas então, voltamos. Deus pode aniquilar a alma, e aqui é preciso distinguir. De modo absoluto, quer dizer, Deus tem o poder de aniquilar a alma? Sim. Mas a questão é que ele não o fará. Como nós sabemos disso? Aí, é claro, temos argumentos que podem nos induzir a isso pela razão, mas nós temos essa certeza também pela fé. Quer dizer, primeiro, quais são então os argumentos pelo qual Deus não aniquilará as almas? Em primeiro lugar, porque isso contradiz a sabedoria infinita de Deus. Quer dizer, não teria sentido ele criar um ser que por sua natureza é imortal para o aniquilar. Ele criar um ser para que ele não pudesse sobreviver na sua natureza no seu ser metafísico. Quer dizer, toda a retificação, que seria isso, se Deus cria um ser imortal, é para que ele seja imortal. Se ele quer deixar que esse ser seja imortal, isso seria como que uma retificação do que ele mesmo fez. Porque se ele quisesse que o ser deixasse de existir, ele o criaria para deixar de existir. Então, toda retificação supõe um erro e errar é impossível para Deus. Também exige a bondade de Deus. Por quê? Vejam, isso é algo muito profundo também em nós. Se eu desse para você que está assistindo esse vídeo, agora a gente acordou, né? Não, mas não. Se eu desse todas as coisas do mundo, tudo, todas as coisas criadas, toda a riqueza, todo o poder, toda a honra, toda a glória, mesmo assim, o seu coração não estaria satisfeito. Por quê? Porque justamente pela nossa alma ser espiritual, ela tem o desejo do bem enquanto tal, de todo o bem, do bem infinito. Então, só Deus pode satisfazer a sede de amor e de bem do nosso coração, que é o que diz Santo Agostinho. Nos criastes para ti, nosso coração permanece inquieto enquanto não repousa em ti. Então, muito bem, isso, mas nem isso basta. Quer dizer, se nós tivéssemos agora a visão beatífica de Deus, que é essa felicidade plena, mas nós soubéssemos que isso iria acabar, nós não seríamos perfeitamente felizes. Quer dizer, não basta só ter aquele bem que preenche toda a sede de bem e de amor do nosso coração. É necessário também que seja eterno. E por isso que é muito bonito, né? Quando nós, às vezes, entre grandes amigos, com a graça de Deus, né? Nós vivemos dias muito especiais com pessoas que nós amamos. E sempre tem um pouco uma tristeza de fundo, quer dizer, porque nós sabemos que vai acabar. Quer dizer, o outro dia vai chegar, teremos que voltar, digamos assim, para a nossa vida. E essa nostalgia é a nostalgia dessa felicidade eterna. Quer dizer, nós queremos Deus e queremos Deus para sempre. Então vejam, eu digo isso por quê? Porque se a alma humana não fosse imortal, ela nunca poderia ser feliz plenamente. Ou seja, Deus teria criado um ser que não poderia se realizar, que não poderia satisfazer plenamente os seus desejos naturais, que ele tem pela própria natureza. Então isso iria contra a bondade divina, que seria como que um ser sem sentido. Então isso repugna a bondade divina. E, por outro lado, que isso prova a imortalidade, tá bom? Não a eternidade, eu vou distinguir essas coisas daqui a pouco, mas também o exige a justiça divina. Quer dizer, porque não tem nenhum sentido que o erro tenha o prêmio do bem e que o bem tenha o prêmio do erro. E nós vemos neste mundo que os maus prosperam e os justos são, quer dizer, eles são frequentemente perseguidos, humilhados, caluniados, assassinados, desprezados, ignorados. Rapidíssimo olhar na história da humanidade vê isso. A nossa experiência mostra isso e a Bíblia mostra isso em todas as páginas. Os Salmos dizem, né, Deus, por que o mal prospera enquanto o justo perece? Então vejam, a justiça divina implica que tem que ter uma retribuição para os bons e um castigo para os maus. Logo, se ela não se dá nessa vida, tem que se dar na outra. Então, significa que existe uma vida para a alma que continua após a morte.
Então esses argumentos todos induzem essa conclusão da imortalidade da alma que nós temos certeza por fé. E então é isso, a alma é por natureza imortal, na sua natureza metafísica, não será aniquilada e ela também sobrevive ao corpo, porque exatamente não tem nada então que a aniquile. Muito bem, vimos o conhecimento metafísico, a demonstração metafísica. Vamos agora para a demonstração psicológica. A natureza de um ser, voltamos àquele argumento da natureza da consciência da liberdade, que nós tínhamos visto, lembra, muitos dias atrás, né, no começo dessa aula. A natureza de um ser se julga por sua primeira e absoluta inclinação natural, já que essa uma inclinação natural não pode ter outra causa que a mesma natureza. Então é assim que a alma humana aspira natural e espontaneamente à imortalidade. Então, nós veremos agora, então, se nós vimos, o desejo natural ele tem que ser verdadeiro, porque senão isso contradiziria a criação que Deus fez cada ser com um fim. Então agora a gente tem que mostrar que esse desejo de imortalidade da alma é natural. Então, vamos ver. Em primeiro lugar, os desejos do coração humano normalmente variam. A gente vê isso no nosso coração. Uma hora a gente quer comer uma coisa, outra hora quer comer outra coisa. Uma hora a gente quer estar em um lugar, na outra hora quer estar em outro. Uma hora a gente quer conversar com uma pessoa, na outra hora quer conversar com outra. Mas a tendência para uma felicidade perfeita, que seja eterna, nunca varia. Não interessa qual seja o nosso estado, onde estivermos, com quem estivermos, nós sempre temos esse mesmo desejo de uma felicidade eterna. Sempre. Então ele é invariável. Depois, os desejos normalmente mudam de indivíduos para indivíduos. Quer dizer, tem gente que gosta, por exemplo, de fruta na salada. Tem gente que não gosta de fruta na salada. Tem gente que gosta de praia, tem gente que gosta das montanhas, tem gente que gosta de tênis, tem gente que gosta de futebol. Mas o desejo de uma felicidade eterna é invariável entre os homens. Todos desejam isso. Mesmo, quer dizer, esse desejo de felicidade ele é tão indelével do coração humano que mesmo quem se mata, nesse caso trágico, se mata por um bem. Quer dizer, que busca ao menos um alívio de uma dor que não consegue suportar aqui. Então, e muito bem, outra coisa, então já vimos que nós sempre desejamos essa eternidade, todos nós desejamos, e além disso, nós vemos que as coisas que nós desejamos normalmente é para o fim. Porque, por exemplo, por que eu estou assistindo essa aula magnífica, espetacular, desse padre que expõe com tanta clareza esses... Estou brincando, obviamente. Mas por quê? Porque eu quero conhecer mais da minha fé. Por quê? Porque eu quero amar mais a Deus. Porque eu quero ser santo. Porque eu quero honrar. Eu quero dar... Quer dizer, eu quero tanto o que Deus quer, que é a minha felicidade eterna, que será junto com Ele. Faço isso para ser santo, para amar a Deus. Então, tudo que nós queremos por causa de um fim. Mas essa felicidade eterna, nós não queremos como meio para um fim. Nós queremos como o próprio fim. Nós fazemos as coisas para sermos eternamente felizes com Deus. Depois, vemos que esses outros desejos, justamente o que eu falei, têm como raiz esse mesmo fim, esse mesmo desejo. Então, quando nós perguntamos os motivos últimos pelos quais fazemos todas as coisas, é por esse amor a Deus, essa felicidade eterna. Então, vejam, essas propriedades de invariabilidade num sujeito, invariabilidade entre nós, de ser um fim, de ser buscado em tudo que nós fazemos, mostram que, então, é um desejo natural. E a natureza não faz nada que seja vão, né? Então é isso. Essa felicidade perfeita implica a imortalidade. Então, estão vendo que maravilha? Já entendemos o argumento metafísico, já entendemos o argumento psicológico, que já bastaria para provar a imortalidade, mas é bom que a gente conheça também os outros, porque eles iluminam ainda mais essa mesma questão. Aqui eu vou ler qual o argumento moral, é justamente o que eu já mencionei, né? Que repugna a justiça divina, que os maus prosperem e que os bons pereçam. Então, aqui cito um outro autor. Com efeito, quando se pensa na quantidade de crimes repugnantes que se cometem no mundo na mais absoluta impunidade,
assassinatos, violações, perjúrios, despotismos, atropelos, imensos latrocínios disfarçados com nome de negócios, etc. Quando se vê, por outra parte, o justo oprimido e caluniado, perseguido, martirizado por tiranos sem limites, que triunfam e avassalam os povos e nações com a força bruta das armas. Quando se vê no cume do poder, um Nero, um Stalin, enquanto estão incorrentes, aprisionados, um São Paulo ou cardeal Mitsente, não há outro remédio senão exclamar pensando na justiça divina: isto não ficará assim, e não ficará mesmo. Quer dizer, esse argumento, então, ele mostra, só que aí era só o ponto que eu gostaria de distinguir, ele mostra a imortalidade da alma, ele por si mesmo não demonstra a eternidade da alma. O que quer dizer? Quando nós nos referimos à alma, imortalidade quer dizer que a alma sobrevive ao momento da morte, ela não morre. Mas ela, então, como vimos, como teoria, ela poderia ser aniquilada, quer dizer, ela não existir para sempre. Então, ela não seria eterna. Então, quer dizer, o conceito de imortalidade é um pouco mais restrito que o de eternidade, que também pode incluir, em algumas exceções, ter existido desde sempre. E é claro que a alma não existiu desde sempre. Então, é isso. Vimos o argumento moral, só falta o histórico, que graças a Deus é muito simples e muito breve, e, de novo, ele não é demonstrativo, mas ele é muito profundo, porque, lembramos, a natureza não faz nada em vão, e o que a natureza faz na maior parte das vezes é natural, né? Quer dizer, a natureza opera do mesmo modo na maior parte das vezes. E o que nós vemos é essa crença universal dos povos na imortalidade da alma. Quer dizer, vemos nos estudos arqueológicos de civilizações antigas, vemos nos ritos funerários, vemos nas pirâmides do Egito, vemos que todos os povos, de certo modo, cada um à sua maneira, e meio também a muitos erros, mas acreditam nessa vida depois da morte. Então, esse é o argumento histórico. E, muito bem, nós, por um milagre, aguentamos até o final desta aula, e vimos, então, a espiritualidade da alma humana, vimos a liberdade da alma humana e vimos a imortalidade da alma humana. E aqui fica um pouco como essa conclusão, né? Primeiro, vejam o valor desses conhecimentos, né? Como é diferente uma vida, sabendo que existe essa retribuição eterna, que nós sobreviveremos a esse trauma que é a morte, quer dizer, nós não somos feitos para esse mundo. Existe uma felicidade, quer dizer, que nos espera se formos fiéis a Deus e perseverarmos no bem e na justiça nesse mundo. Também quão diferente é vermos que somos responsáveis pelos nossos atos, quer dizer, como é que será a nossa confissão quando nós percebemos que somos realmente livres? Quer dizer, por mais que os outros tenham influência, por mais que o ambiente seja ruim, nós vemos que eu cometi esses pecados. Quer dizer, assumimos a responsabilidade da nossa própria vida e vemos que somos mais do que essa pura matéria, quer dizer que a verdade sobre nós é mais profunda do que veem os olhos e começamos a ver isso também nos outros. Tratamos os outros não como um objeto ou como um instrumento para esta vida ou para um prazer imediato, mas vemos toda a sua dignidade de ser no fundo portador de uma alma imortal, que queira a Deus que vive eternamente feliz no céu conosco. Quer dizer, todas as verdades que mudam radicalmente o modo que nós vivemos. E então damos um outro salto e somos eternamente gratos por termos a fé. Quer dizer, nós não precisamos de todo esse estudo, de conceitos difíceis, de profundidade filosófica para descobrir coisas que já sabíamos, porque Jesus já nos tinha dito. Então, de modo algum, desprezamos a fé, como alguns ímpios o fazem, quer dizer, você acredita nisso só porque tem fé. Quer dizer, exatamente porque eu tenho uma fonte de conhecimento superior à razão humana, que me dá mais certeza, que me dá conhecimentos mais profundos, mais certos e muito mais múltiplos sobre a verdade, sobre nós mesmos, sobre a nossa existência, sobre de onde viemos e qual é a nossa felicidade. Então, louvado seja Deus pela graça, pela nossa conversão, e queira Deus que nós podemos usar esses conhecimentos que foram transmitidos aqui nesse curso justamente para isso, para que o amor
de Deus se difunda em todo esse mundo e que, então, a nossa disposição, por mais intelectuais que queiramos ser, é sempre de oração, de entender que no fundo, o que o mundo precisa é da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aguentaram até o final. Agora, parabéns a vocês que aguentaram até o final. É admirável.